Shalom, bem-vindo, você que é jovem, tá ligado aí no nosso canal da Nova Chance Parauapebas. Vai começar agora a nossa Renove. Muito obrigado por você estar aqui ligado com a gente. Seja muito abençoado, seja muito cheio agora, em nome de Jesus. Nós somos uma igreja. Nós somos teu povo. Fomos escolhidos para brilhar a tua luz. Contar a história em nossos corações. A de chama da tua paixão. De ser tuas mãos, um só povo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar. Por ti nós somos. Somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz. Para a história em nossos corações, a chama da nossa paixão. Só povo, só coração. Somos teu povo, eis-nos aqui, somos em ti, somos em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos em ti. Somos em ti. Lá em cima, nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos em ti, somos
pois tu se inclinas para mim. E o meu grito de aflição, eu sei que tu já tens ouvido. Agora sobre a rocha estou. Um novo cântico me deu. Então um hino de louvor vou cantar. Eu vou sonhar teu sonho.
Salmo 92 vai dizer assim: como é bom render graças ao Senhor, cantar hinos de louvor, tocar ao Senhor e manifestar a sua misericórdia de manhã e a sua fidelidade à noite. O Senhor, Ele é bom e fiel todo o tempo. Nós também temos que ser bons e fiéis, misericordiosos ao Senhor todo o tempo. Então, nesse tempo onde nós estamos nos protegendo, nos guardando, direcionados debaixo da bênção do Senhor, guardando a nossa casa, eu também convido você a ser fiel em seus dízimos, ofertas e primícias, aonde você pode, nos links aqui abaixo, estar manifestando a sua fidelidade ao Senhor também nesse tempo. Não deixe de ser fiel, porque o Senhor é fiel o tempo todo, bom o tempo todo sobre as nossas vidas. Deus te abençoe, seja fiel em todo o tempo. Shalom, seja muito bem-vindo ao canal da Nova Chance. Esse é o nosso culto Renove. E se você está feliz com Jesus, dê um glória a Deus aí na sua casa, amém? E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo no nosso canal. Se inscreva também se você ainda não é inscrito, amém? Eu quero iniciar essa palavra declarando sobre a tua vida e sobre a minha vida, jovem, homem, mulher, que Deus Ele nos chamou para sermos a diferença na nossa geração. O Senhor Ele te chamou, você tem um chamado de Deus, você sabe, e o Senhor também, que colocou e plantou isso no seu coração. Você tem um chamado sobre essa geração corrompida e decaída, sabe? E eu quero te dizer também que se você quer ser usado por Deus, né, se esse chamado ele queima no seu coração, se prepare para o cativeiro. Nós vamos aprender hoje sobre alguém que viveu coisas grandiosas, mas que passou pelo cativeiro. Jesus, o próprio Jesus, ele foi levado ao deserto, né? E ele venceu o diabo no deserto, né? Foi o início do seu ministério. Jesus, ele não teve um ministério fácil, e ele, para ressuscitar, ele teve que morrer, amém? Eu quero te dizer que Deus tem algo grande para a sua vida, e que você vai viver, você vai vencer. Então abra comigo a sua Bíblia aí em Daniel, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: o rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Amém? Vamos ler até aqui. O que esse texto está nos falando? Está nos contando a história de um jovem principal, que tem por título desse livro, que é Daniel. E nos versículos anteriores que nós lemos, diz que o povo de Jerusalém, o povo de Deus, estava em pecado, sabe? E eles foram atacados, eles sofreram um cerco pelos babilônios. Eles foram levados como prisioneiros do rei da Babilônia, Nabucodonosor, como nós lemos. E o texto diz, a Bíblia diz que Deus permitiu isso para corrigir o seu povo, que estava em pecado. E entre eles, como nós lemos, estavam Daniel, Ananias, Misael, Azarias, todos da tribo de Judá. Daniel, segundo historiadores, ele tinha aproximadamente 15 anos de idade quando isso aconteceu. E aí eu quero que você entre na história junto comigo e comece a se imaginar com 15 anos de idade o que você faria se você fosse atacado, morasse
numa cidade, fosse atacado e fosse levado como prisioneiro, escravo, em uma terra estranha, com um povo pagão, com um povo idólatra, sabe? E nós, cristãos, né, ainda estamos reclamando de muitas coisas que acontecem na nossa vida, sabe? Então Daniel, após ele ser levado para a Babilônia, ele foi escolhido por Aspenaz, como diz o texto. Esse era o chefe dos eunucos do rei, né? Ele escolheu os jovens inteligentes, instruídos, dotados de sabedoria e de boa aparência, que tivessem a capacidade de servir no palácio. Sabe, nesse momento nós já aprendemos algo muito poderoso da vida de Daniel. O Senhor está liberando sobre nós a partir de agora. E o que é? Que eu e você precisamos nos preparar. Eu e você precisamos nos capacitar, se nós queremos ser usados por Deus. Sabe, o Senhor, Ele quer te usar, o Senhor quer me usar, mas nós devemos estar preparados. A Bíblia diz que deveriam ser jovens inteligentes, dotados de sabedoria, de boa aparência. Isso aí o Senhor faz o milagre e a obra. Mas eu quero te dizer, se prepare, se dedique, busque estar pronto. Isso em todas as áreas da sua vida, tanto no seu relacionamento com Deus, na sua vida com Deus, nos seus estudos, em tudo que você tiver que aprender, na sua casa. Se dedique, esteja pronto. E Daniel, ele estava perdido em uma terra estranha. Mesmo diante dessa situação e dessa circunstância, Daniel estava pronto para ser usado por Deus. Daniel, ele foi escolhido para ser treinado e ensinado durante 3 anos sobre a cultura, a escrita, a língua e os costumes da Babilônia. Isso compreendia até comer da própria comida do rei, que deveria ser uma grande honra. É ou não é verdade? Imagina aí como era a Babilônia naquela época. Eu estava estudando um pouco sobre a Babilônia e nos textos dizia que a Babilônia, ela era como se fosse a maior potência da época, o país mais desenvolvido, como se fosse os Estados Unidos hoje. Então, esses jovens foram levados como prisioneiros, e os que foram escolhidos, eles foram colocados até para comer da comida e da bebida que o rei comia. Agora imagina eu e você, como seria esse banquete. Teria de tudo. Ou seja, se o rei comesse no almoço caviar, Daniel iria comer caviar. É bom ou não é? Me responda aí. Sabe, quando nós lemos aqui no texto adiante, eu quero te desafiar a estudar essa história, esse livro, que é bem pequeno, mas ele diz nesse texto que Daniel decidiu e propôs em seu coração que ele não iria comer das iguarias do rei. Daniel, ele não queria se contaminar. O que eu e você entendemos, que o que seria a comida do rei, né? Poderia ser os desejos, os prazeres desse mundo, trazendo pro espiritual, aplicando a nossa vida. O que seria? Seria os prazeres, os desejos desse mundo, que Daniel decidiu não se contaminar. Por quê? A primeira coisa que eu quero te falar, Daniel escolheu o caráter acima do conforto. Ele resolveu que ele não iria se tornar impuro. Daniel, ele era santo. Ele era um jovem que, apesar da sua pouca idade, ele era separado para Deus. Ele era dedicado. E eu quero te dizer que se você quer conquistar grandes coisas, então você precisa fazer grandes renúncias. Entenda isso que o Senhor está falando. Daniel, ele decidiu não se influenciar no meio daquele povo. E ele se destacou em um ambiente social onde a maioria dos seus compatriotas estavam satisfeitos com o modo de vida.
Imagina comigo, a Babilônia tomou a tribo de Judá, Jerusalém. Todos foram levados cativos, escravos, prisioneiros para a Babilônia. Somente Daniel, Ananias, Misael e Azarias não comeram da comida do rei. Por quê? Porque Daniel se negou a se contaminar. Porque Daniel se destacou. Porque Daniel, ele tinha um caráter. E ele preferiu o caráter do que o conforto. Sabe? Para nós mantermos a nossa integridade, a nossa santidade, a nossa honestidade, nós precisamos muitas vezes abandonar o conforto. Imagina o rei comendo um banquete, tudo do melhor, e Daniel nos legumes e nas frutas e na água. Vai vendo aí. É muito fácil comprometer a nossa integridade, a nossa virtude, principalmente quando esse comportamento ele se torna algo natural, algo comum, algo normal. Ou seja, se está todo mundo fazendo, eu posso fazer porque é certo. Ah, pai, mãe, por que eu não posso fazer tatuagem? Todo mundo faz. Por que eu não posso, né, os adolescentes, jovens, por que eu não posso furar minha orelha? Na minha época, minha mãe falou que ia arrancar minha orelha se eu furasse a minha orelha. Mas nós temos essa tendência, nós nos inclinamos a isso, a ser influenciado por aquilo que nos rodeia, sabe? Mas eu quero te dizer que assim como Daniel, o Espírito que estava sobre ele está sobre você, e ele vai fazer a diferença na tua vida. Ele vai te destacar, ele vai te fazer a diferença na sua geração, na sua escola, na sua casa, no seu trabalho, por onde você for, por onde você andar. Porque Daniel, ele confrontou a cultura da sua época. Ele mostrou a relevância do caminho de Deus. Sabe, Daniel, ele foi totalmente contramão do que todos estavam fazendo. E Daniel glorificou a Deus. Daniel exaltou o nome de Deus. Daniel mostrou para todos que servir o Senhor era o melhor a se fazer. Por isso continue servindo, continue se dedicando, continue nos caminhos, continue buscando o Senhor. Não desista, não desista. Daniel, ele teve coragem de ser diferente. E sabe o que está faltando em nós? Em mim e você? Muitas vezes é coragem. Coragem. Daniel está nos dando uma aula de coragem. Coragem para assumir os erros. Você tem coragem de assumir os seus erros? Você tem coragem de pedir perdão? Você tem coragem? Você tem coragem de fazer o que é correto, o que é honesto, o que é íntegro, mesmo que isso vai custar a sua reputação, vai custar o seu conforto, ou vai custar o seu trabalho? O que nos falta muitas vezes é coragem. Daniel precisou ter coragem. E nós que conhecemos a história de Daniel, sabemos que ele foi parar na cova dos leões. Ele precisou ter coragem e não negar a fé. Tenha coragem. Seja cheio de coragem agora pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, eu creio que o Senhor, Ele, assim como eu como eu falei no início dessa pregação, eu creio que o Senhor tem projetos, planos, sonhos grandiosos sobre a tua vida. Para você, jovem. Talvez você tenha 15 anos de idade e você não sabe o que vai ser, o que vai acontecer, o que Deus pode fazer. Mas eu declaro que o Senhor vai te encher de coragem para fazer a escolha certa, para ir na contramão do mundo. Amém. Daniel esteve para morrer e não negou a sua fé. O problema não é onde você está, mas quem você decide ser, quem você decide se tornar, quem você decide obedecer, se é a Deus ou se é o mundo, os padrões, se é ter uma vida de pecado. Sabe, Deus fez com que os servos do rei
fosse bondoso com Daniel. Sabe por quê? Porque Deus era com Daniel. Diante da escolha de Daniel, diante da renúncia de Daniel, o Senhor era com ele. Diante de toda a renúncia que existe na tua vida, que você faz, que você fez e que você ainda vai fazer, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Segunda coisa que eu quero que você memorize nessa noite: Daniel escolheu a disciplina acima da desordem. A razão pela qual o sucesso de algumas pessoas falham tem pouco a ver com as suas habilidades, mas a maioria dos seus fracassos podem ser atribuídas a uma falta de disciplina. Sabe, muitas pessoas, né, que falham em alcançar o sucesso, muitas e muitas vezes não é por causa de suas habilidades. Se você parar para observar esse texto, a história de Daniel não apresenta nenhuma habilidade extraordinária no momento que ele foi capturado, que ele foi apresentado diante do rei. O que Daniel tinha de habilidade extraordinária, de talento, de sobrenatural? Daniel, ele era um homem, ele era um jovem, ele era um adolescente que tinha o temor do Senhor. Ou seja, a disciplina precisa ser uma prática de vida minha e sua. Nós precisamos fazer talvez o que nós nunca fizemos, se nós queremos alcançar o que nós nunca tivemos. Daniel tinha uma vida dedicada a Deus, e disciplina é isso. Um jovem disciplinado era Daniel. Nós precisamos aprender isso. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, dando graças a Deus. A Bíblia é clara em dizer isso, que Daniel, ele era disciplinado. Sabe, nós precisamos aprender isso. Sabe por que eu te falo isso? Eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses, e é incrível que às vezes nós vamos dar algum alimento para ela e ela já diz que não quer. Ela nem sabe o que é. Só que graças a Deus a nossa filha come de tudo e tudo que é saudável. Mas ela já disse que não. Sabe, nós fazemos ali uma brincadeira com ela, até o momento que ela experimenta aquela comida. Daqui a pouco ela come e ela quer mais, e ela quer mais, e ela quer comer muito daquilo que nós demos para ela, que outrora ela nem queria. E o que eu aprendo? Eu e você aprendemos com isso. Sabe que muitas vezes nós não sabemos o que é melhor para nós, mas o Senhor é quem sabe. E a disciplina, e esse é o preço da disciplina, é você muitas vezes fazer aquilo que você não quer, mas você precisa fazer aquilo que é necessário. Como nós queremos conhecer a Deus se não sabemos nada sobre Ele? Eu não tenho como conhecer a Deus sem ler a Bíblia. Eu não tenho como. Eu preciso investir no meu relacionamento com Deus mais do que qualquer outra coisa. Daniel, ele era disciplinado no seu relacionamento com Deus. Ele era disciplinado. A Bíblia é clara em dizer isso para nós. Sabe, quando nós conhecemos alguém na escola, na rua, no trabalho, e nós gostamos daquela pessoa, daquela amizade, nós temos aquela pessoa como amigo, sabe, nós passamos horas, nós gastamos muito tempo, sabe, falando com aquela pessoa, conhecendo, e nós acabamos descobrindo tudo sobre ela, onde ela nasceu, o que ela gosta, de onde ela veio. Sabe, com Deus não é diferente. Sabe, Deus ele está perto. Ele está tão perto que Ele está dentro de mim e de você. Deus, Ele está perto e Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. A partir de estudos sagrados, os jovens Daniel, Ananias, Misael e Azarias, descendentes da tribo de Judá, eles aprenderam a distinguir entre
o único Deus verdadeiro de Israel e o falso Deus da Babilônia. Sabe? A Bíblia diz que se você quiser ter fé, você tem que ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia é quem vai te dizer todas as respostas que você precisa. Daniel e aqueles 3 jovens, eles tinham todas as respostas, porque eles tinham em Deus a sabedoria e o conhecimento. Sabe, tudo que você precisa saber não está em mim, não está no pastor, não está em homens, mas está em Deus. Eu não estou dizendo aqui que Deus não pode usar homens para te falar, para te direcionar, para cuidar de você, sabe? Mas você precisa ter conhecimento profundo do Senhor, daquilo que é a vontade do Senhor para a sua vida, para o seu chamado, para o seu ministério. Eles conheciam a importância de serem fiéis e honestos em todas as suas ações. Sabe, quem conhece a Deus, quem serve a Deus, sabe a importância de ser fiel. Porque aquele que é fiel receberá a recompensa, a coroa, a vida eterna. Porque Jesus está preparando um lugar para aqueles que são fiéis. Entenda essa importância, descubra isso. O Senhor, Ele quer te mostrar. Daniel estava como prisioneiro nas terras de idolatria, de homens que serviam a falsos deuses. E Jesus, Ele nos diz que o que contamina não é o que vem de fora, mas o que sai de dentro. Sabe? Não importa onde você mora, não importa onde você estuda, não importa onde você trabalha, o Senhor é contigo. E Ele vai te sustentar se os seus pés estiverem nele. Se você estiver firmado nele, nada vai te atingir, vai te abalar. Nós não podemos negar a nossa fé por qualquer coisa. Não podemos negar, não podemos envergonhar, porque Deus, Ele quer nos usar aonde nós estivermos. Sabe? Talvez Daniel achou que seria usado em Jerusalém, lá na tribo onde ele estava, na tribo de Judá, mas o Senhor não queria usar Daniel ali. O Senhor queria usar Daniel na Babilônia, sabe, no lugar dos inimigos. Era lá que o reino de Deus precisava ser estabelecido, era lá que a glória do Senhor precisava chegar. Daniel e seus amigos, eles tiveram os seus nomes mudados pelos babilônios. Sabe, eles queriam que Daniel e seus amigos, eles recebessem uma nova identidade. Está também na história de Daniel, que você estude isso. Sabe, eles receberam nomes dedicados aos deuses da Babilônia, quando eles foram escolhidos, sabe? Mas Daniel, ele nunca esqueceu de quem ele era e quem era o Deus verdadeiro. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e da ciência da Babilônia, mas Daniel também deu o dom de explicar visões e sonhos. O mundo, ele não te define, as pessoas, elas não te definem, mas você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Sabe, uma vez eu vi uma frase que diz que o diabo, ele é um grande fazedor de adesivo. Ele pega e vai fazendo adesivo e ele vai pregando na testa. Vai pregando na testa, dizendo assim: você é fracassado. Aí a pessoa pega o adesivo, fracassado. Amém. Eu sou fracassado. Ainda diz amém. Aí o diabo vai lá e fala assim: você é mentiroso. Aí o cara pega o adesivo e coloca na testa: eu sou mentiroso. Ei, você não é assim. O Senhor, Ele não te fez assim. Por isso, não acredite, não aceite, não receba isso. Não é isso que Deus tem para a tua vida, não é isso que Deus tem para você. Sabe, quando Daniel, ele orava ao Senhor,
na sua intimidade, no seu secreto, Mateus 6,6, ele dedicava toda a sua vida ao Senhor. Ele estava ali reconhecendo quem o Senhor era para ele, sabe? E eu lembro de novo, mais uma vez aqui, da minha filha, que ela, como um bebê, né, ela aprendeu uma coisa muito interessante, que foi, ela aprendeu sozinha a se esconder. E um dia eu ouvi uma história sobre isso, e eu achei perfeito, porque isso eu vi nela da mesma forma, e ela aprendeu a se esconder sozinha. E hoje nós brincamos muito disso, né? Ela com a mãe dela, de se esconder. Mas a história diz que, por que as crianças aprendem a brincar de se esconder sozinho? Por causa do secreto, do Mateus 6,6, que o Senhor diz que você deve entrar no seu quarto, fechar sua porta. É porque você precisa ter um momento a sós com Deus. E Daniel, ele tinha esse momento. Ele tinha o Senhor como Deus do seu secreto. E eu quero te perguntar nessa noite, quem você é, o que você é no seu secreto? Quando ninguém está vendo, quem você é? Quem é o Deus do seu secreto? Quem é? Será que é o Senhor? Será que você tem buscado o Senhor? Será que você tem glorificado ao Senhor no seu secreto? Será que o Senhor tem sido aquele que tem compartilhado esses momentos com você? Ou você é totalmente diferente? Ou você não se importa? Sabe, Daniel, de tudo que ele viveu, de tudo que ele passou, que está aqui no livro, algo muito poderoso na vida dele, que ele recebeu, né, após os conhecimentos profundos que nós lemos aqui. Ele recebeu o dom de visões, de profetizar. E por que hoje em dia nós não vemos profetas como antes, como tem na Bíblia, né, no Velho Testamento, que anunciavam e aconteciam? Anunciavam e acontecia. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Aqueles profetas que traziam as visões do futuro. Eu quero te dizer que a visão do futuro que você precisa ter é Jesus. Toda profecia no Velho Testamento aponta para Jesus. Todo direcionamento que você precisa está aqui e está em Jesus, porque Ele é o início e Ele é o fim. E quando Ele vem e se revela e se mostra, Ele traz para nós o cumprimento de toda a revelação. Ou seja, não espere ter poderes, dons espirituais, ou ouvir profecias para acreditar no Senhor, porque o Senhor já enviou. E esse é Jesus. Esse é Jesus. É Jesus. Eu quero te dizer que, assim como Daniel, eu também vivi como escravo. Eu também vivi em terras estranhas, subjugado pelo pecado. Eu era Daniel quando Daniel chegou na Babilônia, submetido a um jugo de escravidão, sabe? Ou talvez eu era mesmo os babilônios, idólatra, que servia a outros deuses. Será que você está entendendo? Eu era essa pessoa, mas eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu reconheci Jesus Cristo como o meu único Senhor e Salvador. Eu reconheci aquele que poderia me tirar de todo o buraco, de toda a escravidão, de toda a prisão que existia na minha alma e existia dentro de mim, da vida de pecado que eu tinha. E eu fui comprado com esse sangue, com o preço de morte, e morte de cruz. E eu quero te dizer que, assim como Daniel foi levantado em meio
como luz em meio às trevas, com governo sobre a Babilônia. O Senhor Deus, Ele tem um plano para a minha vida e para a sua. E esse plano tem um nome. Esse plano tem um nome e é Jesus. Jesus é quem pode te livrar da morte. Jesus é quem pode te livrar da cova dos leões. Ou melhor, te livrar na cova. Porque o Senhor não livrou Daniel da cova, mas Ele livrou Daniel na cova. No mundo tereis aflições. Sabe, eu quero te dizer que é Jesus que vai te livrar da morte. Eu quero te dizer que vai se cumprir tudo que o Senhor planejou para ti, para tua casa, jovem, para o teu futuro, para o teu destino. Eu creio que vai se cumprir se você estiver em Jesus, se você estiver ligado a Ele, se você estiver firmado nele, se você escolher a Ele todos os dias. Ele precisa ser a sua escolha diária. Ele precisa ser a sua confissão de fé. A sua vida disciplinada precisa estar nele. Precisa estar nele, completamente nele. Daniel esteve para morrer, mas não negou a sua fé. Em tempos difíceis, em que as igrejas estão fechadas, o que será de mim, de você? Eu te pergunto nessa noite. O que será de mim, de você, agora que nós não estamos mais nos cultos, semanalmente, indo para a igreja, nos compromissos? Será que você está ligado a Jesus? Será que você está firmado nele a tal ponto de não cair, de não se desviar, de não se corromper? O que já aconteceu na sua vida comparado a Daniel? Sabe, isso foi algo que Deus trouxe ao meu entendimento, que me fez refletir estudando essa palavra. Será que aquilo que nós passamos de sofrimento tem algo que se compare àquilo que Daniel passou? Talvez Daniel foi o mais jovem a converter reis e nações ao Senhor. Sabe, Deus teve um plano muito difícil para Daniel de se cumprir, pois ele teve que ir até a Babilônia. Ele teve que manifestar a glória de Deus. Ele teve que interpretar sonhos. Ele teve que agir com ousadia. Ele teve que ir contra tudo e todos. Ele teve que parar numa cova de leões. E muitas vezes nós desistimos por tão pouco. Nós abandonamos. Nós negamos. Sabe, eu quero finalizar essa palavra dizendo que mesmo que Daniel estivesse perdido e sozinho, o Senhor era com ele. O Senhor era com Daniel, assim como Ele é contigo. Por isso, esteja firme, permaneça, busque ao Senhor. Sabe, ao mesmo tempo que as nossas igrejas estão fechadas, eu te confesso que eu nunca fui tão alimentado de conteúdos na internet, no YouTube, a respeito daquilo, de revelações, a respeito de Deus, da palavra, de louvor, em momentos de intimidade. Eu creio que esse é um tempo em que o Senhor Ele está nos chamando, assim como Ele convidou a Daniel para o secreto. Todos os dias eu creio que esse é um tempo que nós devemos entregar a Deus e dedicar a Ele. E não é em vão. Saiba que não é em vão. Não é em vão todo o sacrifício. Tudo que você negar, tudo que você fizer, não é em vão. Porque o Senhor está contigo. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero orar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero que o Senhor libere sobre nós nessa hora aquilo que estava sobre
a vida de Daniel, o mesmo espírito de coragem, o mesmo temor ao Senhor, a sua palavra, a sua vontade. Que o Senhor gere em nós temor, que nós possamos temer ao Senhor e entender a responsabilidade de sermos fiéis, de permanecer, ainda que tudo diga o contrário, ainda que tudo diga não. Eu creio que o Senhor está para liberar sobre nós, nessa palavra, esse entendimento. Eu creio que o Senhor quer nos levantar como governo na nossa casa e aonde nós estivermos, para manifestar a sua glória e a sua vontade, para cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Porque ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Será que você pode dizer isso? Eu me alegrarei no Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Se você crê, choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nos alegraremos, Senhor, nos alegraremos diante da perseguição, da luta e da aflição, da necessidade. Senhor, nós nos alegraremos, porque o Senhor é conosco e o Senhor é quem nos dará a vitória, porque a vitória é do Senhor. Sabe, eu quando me converti, eu tive que fazer escolhas difíceis, muito difíceis na minha vida, porque eu me converti muito jovem, aproximadamente com meus 15 anos de idade. E eu te falo que eu não me arrependi de nenhuma delas. O Senhor, Ele fez abundantemente além daquilo que eu poderia imaginar. O Senhor já fez na minha vida, e eu sou grato a Ele por isso. Por isso eu declaro sobre a tua vida que o Senhor fará abundantemente, muito além daquilo que você pode imaginar. Eu declaro pelo sangue de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.